Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa tarde. Bem baixinho, mas estamos. Vamos lá, melhorou um pouco? Sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação de alimentos. Então, a gente vai abordar alguns assuntos aqui que falam sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. O projeto, ele é do professor Joaquim, que tem um grupo de pesquisa, né? E quem está ministrando as aulas até o final desse mês, como o Joaquim acabou de falar, é a equipe de nutrição, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre como escolher o que comemos, né? O que a gente come é equilibrado, é gostoso, a gente respeita o nosso hábito e a cultura alimentar, né? O que a gente está comendo. Os alimentos que comemos, eles foram produzidos sem prejudicar o meio ambiente, eles foram produzidos por pessoas que têm os seus direitos respeitados, são trabalhadores com condições de trabalho dignas e justas. Por que eu estou perguntando isso? Porque o que a gente come também tem toda essa questão envolvida, né? A questão política, questão social, dessas pessoas que produzem esses alimentos, trabalham em condições dignas, né? A gente respeita os direitos dessas pessoas. É bom a gente pensar, né, aonde a gente está investindo o nosso dinheiro, em quem a gente está investindo o nosso dinheiro. E aí, como a gente pode classificar um pouco dos alimentos que a gente come, né? A gente vai falar hoje sobre algumas classificações, né? Então, temos aqui o sinalzinho verde, que fala sobre os alimentos que são in naturas ou minimamente processados. O sinal verde é justamente porque é algo positivo, algo benéfico, né? Tem o sinalzinho amarelo de atenção para os alimentos que são processados e os alimentos que falam que são os óleos, gorduras, sal e açúcar, né? E um sinal vermelho para os alimentos ultraprocessados. E aí, ao longo da aula de hoje, as meninas vão falar um pouco mais sobre essa classificação e sobre essa questão dos direitos dos alimentos, se eles são respeitados. Então, boa tarde. De acordo com o guia, né, que a Erika apresentou, o Guia Alimentar para a População Brasileira, eles classificam os alimentos em 4 categorias. E essa classificação é de acordo com o processamento desse alimento. Então, a gente tem aqui um exemplo, o milho. A classificação, ele pode ser in natura ou minimamente processado. Então, o milho aqui na espiga, in natura. O minimamente processado seria ele após a secagem para fazer aquele milho para pipoca, o processado e o ultraprocessado. Vou explicar um pouco mais à frente para vocês cada classificação, cada categoria. Mas só para explicar que o guia da população brasileira, pode passar, amiga, classifica os alimentos em 4 categorias de acordo com o seu grau de processamento. Então, a gente tem lá em verde os alimentos in naturas. Então, são aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem que tenham sofrido qualquer alteração. Então, a gente tem as frutas. Então, uma banana que você pega lá do pé, descascou ela, comeu. A gente tem os legumes, então cenoura, repolho, alface, as raízes e os tubérculos, então mandioca, batata doce, batata baroa, batata inglesa, cará, inhame, os ovos também. Então, são alimentos que a gente pega da natureza sem que eles tenham sofrido qualquer tipo de alteração. Pode passar, amiga. Já os alimentos minimamente processados são o que caracteriza eles? São os alimentos in natura, só que antes do seu consumo, antes deles serem adquiridos, eles foram submetidos a algumas alterações. Quais são essas alterações, né? Que tipos de alterações são essas? Então, limpeza ou remoção de alguma parte que não é comestível. Então, dá um exemplo aqui de um melão. A gente tem que retirar a casca do melão, a gente não come a casca do melão. Mas a maçã, a gente pode comer a casca da maçã, então a maçã já não seria um alimento minimamente processado. Mas alguns exemplos de alterações, quando você fraciona, quando você vai no hortifruti, você pode comprar ou a melancia inteira
ou a melancia já fatiado. O abacaxi também. Você pode comprar o abacaxi inteiro ou o abacaxi já fracionado. Quando você fraciona esse abacaxi, ele passa a ser um alimento minimamente processado, porque ele teve uma pequena alteração, passou por um pequeno processo. O leite, antes da gente consumir ele passa por um processo que chama pasteurização. Então, ele também acaba sendo um alimento minimamente processado. Assim também como as carnes, as oleaginosas, né, que são as nozes, os avelãs, castanha do Pará, os cereais, então, o arroz integral, o arroz branco. O arroz integral, ele tem um processamento menor do que o arroz branco. O arroz integral, ele tem a casca dele, né? Ele sofreu um grau de processamento a menos. Já o branco, você tem a retirada dessa casca, então ele sofreu um processamento maior, tá? Pode passar. E em relação aos alimentos processados, né? O que caracteriza os alimentos processados? Então, a gente falou dos in naturas, que não sofrem nenhum tipo de processamento, os minimamente processados, que tem uma alteração mínima. Já os alimentos processados, eles foram fabricados, então são alimentos in natura, né, ou minimamente processados, que foram adicionados, tá? Então, na fabricação desses alimentos processados foi adicionado ou sal, ou açúcar, ou qualquer substância de uso culinário. Então, óleo, vinagre, são adicionados nesses alimentos in natura ou minimamente processados. E quais são os exemplos? Então, a sardinha. A sardinha você pode comprar, a sardinha em lata, né? Você pode comprar a sardinha fresca na feira, que aí não seria um alimento processado, ou você pode comprar uma sardinha em lata no mercado, que aí ela já passa a ser um alimento processado. Então, quando você adiciona açúcar, ou sal, ou óleo, né? Então, os alimentos em conserva, todos os alimentos enlatados, milho enlatado, picles, tem aquela sardinha, atum, tem um que me fugiu o nome agora, mas enfim, doces também, né? Então a gente pode comprar pêssego em calda, abacaxi em calda, geleia, compotas, as frutas caramelizadas ou aquelas frutas cristalizadas, né? Então abacaxi cristalizado, banana, tudo isso são alimentos processados que foram adicionados sal, açúcar ou qualquer qualquer outra substância, e essas substâncias são adicionadas com o objetivo de tornar esse alimento mais durável e com um paladar mais agradável. Um outro exemplo também são os queijos, né? Você pega o leite, passa, adiciona lá, tem adição de enzima, enfim, de várias coisas para formar o leite, o queijo, desculpa. Então, pessoal, continuando, tem também os ultraprocessados, né? Que são o quê? Eles são produtos alimentícios que sua fabricação ela envolve várias etapas, né? Etapas e técnicas desse processamento e ingredientes. Então, além da adição, né, de sal, açúcar, óleo e gordura que tem nos processados, o ultraprocessado ele também tem um a mais, que são as substâncias químicas ou sintéticas, os famosos aditivos químicos, né? Que quando a gente vê num produto, tem alguns nomes que a gente nem reconhece, são nomes estranhos que a gente nem sabe exatamente o que é. São o quê? São esses ingredientes que são essas substâncias químicas, que normalmente elas têm várias funções. Função de conservar o alimento, de dar alguma cor, né, os corantes, de, vamos dizer assim, melhorar, né, realçar o sabor daquele produto. Então, normalmente, esses produtos ultraprocessados, eles têm uma lista grande de ingredientes, né? São vários nomes, não são... normalmente tem mais de 5 nomes, né? Então, e geralmente também esses produtos, eles são à base, né, de óleo, gordura, sal, ou farinha de trigo, né? Às vezes tem soja. Então, como os exemplos aqui que a gente trouxe, são o quê? O macarrão instantâneo, né? As balas e pirulitos, salsicha, tempero industrializado, os biscoitos, né? Biscoito doce recheado, biscoito salgado, né? Aqueles salgadinhos.
presunto também, sorvete, né? Refrigerantes, nuggets. Então, esses alimentos são ultraprocessados. Pode passar. E aí, agora, o outro grupo, né, dessa classificação são os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar, né? Que são alimentos que são, são produtos, né, alimentos que são extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza, né? E eles são normalmente usados para quê? Para temperar, para cozinhar os alimentos ou criar preparações culinárias, né? Normalmente. Então, o ideal é a gente utilizar esses óleos, gorduras, e sal e açúcar em pequenas quantidades, né? Então, por exemplo, aqui tem o óleo de soja, também óleo de girassol, o azeite, a manteiga, o sal, o óleo de coco e, por exemplo, o açúcar, né? Diversos tipos de açúcar. Eu tenho cristal, tenho mascavo, demerara. Então, esses óleos, gorduras e sal e açúcar têm funções de dar mais sabor, né, àquele alimento, né? Temperar, né? Mas preferencialmente usando em pequenas quantidades. Pode passar. E aqui, né? E por que a gente deve evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Porque normalmente eles são o quê? Eles têm uma composição desses produtos desequilibrada, eles são pobres em nutrientes, né? Lembra naquelas aulas anteriores que a gente comentou que é nutriente, que os alimentos, né, quanto mais nutrientes, coloridos, são mais ricos e mais saudáveis. E normalmente também eles têm uma quantidade muito grande de sal, de açúcar e gordura, né? E isso leva, né, a um aumento de doenças de coração, né, diabetes, obesidade, doenças crônicas em geral, né? E dessa forma também, esses produtos, eles, tanto a sua produção, sua distribuição e a sua comercialização e o seu consumo, né, eles afetam negativamente a nossa cultura, a nossa vida social e o nosso meio ambiente, né? Se a gente pensar, tanto ele prejudica a nossa saúde física, mas também a nossa vida social, porque normalmente esses produtos ultraprocessados, eles já são prontos, né, para consumir, para comer na hora. Então, normalmente você não tem aquele momento de ir na cozinha, né, de preparar, de sentar na mesa com os amigos, familiares, e ter aquele momento, né, de comer, e também o meio ambiente. Por quê? Porque esses alimentos normalmente são muito embalados, né? Então, essas embalagens também não são boas para o meio ambiente, prejudica, né? E também, normalmente, a sua composição, elas são de alimentos que normalmente se usa muito agrotóxico na produção, né? Como a cana, o trigo. E normalmente também eles têm um longo processo de transporte. São alimentos que podem ser até de outros países ou produzidos em uma região muito longe da nossa região, né? Então, isso favorece negativamente o nosso meio ambiente. Pode passar. Aí, aqui para a gente conseguir, né? Eu acho que facilitar essa diferença dessas classificações, a gente trouxe para vocês mais ou menos em como vocês classificariam esses alimentos aqui nessas fotos, né? Aí a gente abre aqui o microfone para vocês falarem com a gente. E aí, por exemplo, esse biscoito recheado, vocês acham que é qual a classificação deles? É in natura, minimamente processado e ultraprocessado. Vamos fazer assim, cada um fala de uma vez. Posso falar? Tem alguém com rádio ou televisão ligado? Aí tá fazendo um barulho muito estranho, não dá para escutar direito. Agora que a gente vai falar. Pode falar? Já falei.
Olha, o biscoito, eu acho que ele é totalmente processado e é um veneno. Graça, eu acho que é o microfone do Jaime que estava aberto, e aí eu acho que foi o barulho que você estava falando. Não. Não. Ah, tá. Era o fundo. Mas É quando alguém fala que tu começa. Pode falar, Gracinha. Não, agora eu me perdi. Se eu conseguia falar que estava muito barulho. Depois eu falo. Melhorou o barulho. Foi a Conceição que falou do biscoito, né? Ela disse que o biscoito é Aí, a Conceição. Isso, foi eu mesma que falei. vamos para outro exemplo aqui. E o alface, o que vocês acham? Alface in natura. E é bom demais, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinagre de maçã. E se você colocar ainda umas folhinhas de manjericão, de alecrim, gente, fica bom demais. E o feijão? O que vocês acham que é o feijão? Qual a opinião de vocês? Eu acho que é processado, mas não tenho certeza. Porque ele vai para o fogão, cozinha, a gente bota óleo, bota alho, bota tudo. Aí tem que fritar o alho para botar no feijão. Eu acho que é processado. Vocês querem comentar? Então, esse feijão, na minha opinião, que você me pegou agora de surpresa. Vamos ver quem mais fala sobre o feijão. Gente. Quem mais dá opinião sobre qual a classificação do feijão, gente? A Graça acha que é processado. A classificação. Se o feijão é o quê? Ele é vegetal, é isso? É que eu entrei agora na aula, não escutei. A gente está perguntando se o feijão ele é um alimento in natura, minimamente processado ou ultraprocessado. Acho que ele é minimamente processado. Bom, para mim ele é in natura, porque a gente vai lá, tira ele do pé, pelo menos na roça, né? Bota todo ele na peneira, depois lava e bota para cozinhar. Mas aqui realmente ele passa por um processo. A Regina levantou. Eu acho que ele é Eu acho que ele é semente. Eu não cozinho feijão como vocês cozinham, assim, de fritar o alho. Eu não faço assim. Eu não sei se é isso que vocês estão perguntando. Eu ponho tudo junto, para cozinhar junto. O alho, a cebola, o coentro. Às vezes eu ponho um pouquinho de tempero misto, mas aí eu ponho ele de molho, aí sai aquela água, eu lavo, depois eu boto outra água limpa e boto os temperos, coloco os temperos, aí eu fecho a panela de pressão. Aí cozinha. Eu não acho assim que ele é processado. Mas você acha que ele é o quê? In natura? In natura, eu acho que é. Tem mais? Mas vocês podem explicar, né, meninas? Agora esse miojo aí, isso aí é processado. Isso aí não presta, não. Hambúrguer também, isso aí não presta. É isso que vocês estão perguntando isso? Se
São isso alimentos mesmo. que prestam, não? Isso, Regina. Esse suco aí, esse refresco aí também é processado, esses enlatados é processado, isso não presta. Margarina, isso aí não é bom, não. É coisa ruim. Biscoito. Vamos lá. Para o pessoal que chegou agora, a aula de hoje foi falando sobre a classificação dos alimentos que o Guia Alimentar traz para a gente, né? E aí a gente falou sobre a classificação dos alimentos in natura, dos minimamente processados, dos processados e dos ultraprocessados. E também da classificação dos óleos, açúcares e gorduras, né? E aí o feijão, a Graça falou que achava que o feijão era processado, e acho que foi a Conceição que falou que ele é in natura. Vamos lá, o feijão, ele tá no meio dessas duas classificações. Mas, Érica, alguém falou que é Então, minimamente eu falei processado. minimamente processado. Eu lembro que Isso. alguém falou. Beleza, desculpa, eu não peguei. Mas é isso mesmo, então, ele é minimamente processado, né? Parabéns. Ganhou um ponto. Isso aí. E por que ele é minimamente processado? Né? Porque ele é um alimento que o feijão tem a vagem dele, né? Então, ele foi lá, foi retirado da vagem dele, né? Essa questão de tirar o feijão da vagem dele, separar os grãozinhos da vagem, já é uma forma de processamento, mas é um processamento mínimo, né? Quase que não tem, né? Quase que pouco invasivo. É quase in natura, né? Isso, é quase in natura. É pouquinha coisa que é feita. Exatamente. Então, o feijão, ele é isso mesmo, como a... Qual o seu nome? Esqueci. Zeulaci. Isso, como a Zeulaci falou, isso aí. Ele é minimamente processado. E aí falamos do alface também, não foi, meninas? Uhum. E a ervilha em lata, o que vocês acham que é? Processado. Processadíssimo. Processadíssimo. E por que é processado? Ricardo, Isso aí é processado. Eu acho que esse extrato de tomate Deixa a Regina falar. Meu Deus. Então, talvez fique um pouco a dúvida entre o que é processado e ultraprocessado. Talvez fique um pouco de dúvida. A ervilha em lata é o quê? É processado e ultraprocessado. Não. Mas também foi colhido, utilizado, problemas sérios. Acredito que ele passa pelo mesmo processo do feijão, porém, né, o processamento maior. Por quê? Porque ele também vai em lata, apesar que existe feijão também em lata. Então, acho que deve ser mais ou menos o mesmo processo, né? Ele é totalmente processado para que ele possa ser enlatado, justamente para que ele possa ter uma duração maior, né? Para poder ser vendido. Eu acredito nisso. Exatamente. E para ter essa duração maior, o que colocaram nessa lata, né? Para ele ser um processado? Botaram produto químico. Um monte de veneno. Para dar cor, né? Corante. Então vai Colocaram né? Professor, isso aí é o celular que está fazendo um barulho que está achando demais, ou é só eu que estou escutando? Não, todo mundo está escutando, Zu. Calma. Uma pessoa de cada vez para ficar mais fácil, né, pessoal? Uhum. E aí, vocês pegaram um ponto ótimo, assim, da ervilha em lata, né? Ou os enlatados em geral. Porque eles levam alguma coisa para ficar, né? Os alimentos serem mais conservados, durarem mais. Mas, normalmente, eles levam água, sal. Basicamente, né? Isso. E aí, esse sal, e só, né? Então, ele é classificado como um processado, né? Porque quando a gente comentou, o processado seria o quê? Adição de sal, açúcar ou algum óleo.
e apenas, né? Com esse intuito de um desses três ingredientes, né? Ou às vezes os três juntos, ou dois juntos, para conservar esse alimento. Aí seria o processado. Então, peixe em lata é super processado, né? É processado, isso. O Sardinha, ultraprocessado. O É que leva os ultraprocessado três. O peixe em lata leva os três, né? leva. Leva o sal, leva o óleo e leva a outra coisa, sei lá, outra coisa. Depende, tem atum que é natural, aí o natural. Você ficou muda, Aline. É que assim, a gente está confundindo um pouco o alimento processado do ultraprocessado. Vamos lá, o ultraprocessado, ele é aquele que além desses condimentos que a Mariana falou, sal, açúcar ou óleo, ele leva também o aditivo químico, né? O que é o aditivo químico? Ele não é comparado a nenhum alimento que a gente come. Ele é mesmo da indústria química, né? Então, eles têm nomes que a gente não reconhece. Às vezes, esses aditivos, eles estão lá no rótulo do alimento como siglas, né? Algumas siglas, por exemplo, INS, sei lá o que, 60, alguns códigos que a gente não consegue ler. E que, às vezes, quando a gente lê, a gente não entende. Então, é um aditivo químico. Esse é o alimento ultraprocessado, que além do sal, açúcar e gordura, ele vem também com esses aditivos químicos, que servem para manter maior ainda a validade desses alimentos. E aí, o processado é esse como a ervilha, que a Mari explicou. Vem água, sal e a ervilha. Então, ele não tem aditivo químico. Entenderam? E outro também que não tem aditivo químico é o milho. Também que não tem isso. Isso aí. A conserva de milho também não tem aditivo químico, geralmente não tem, né? Então, ele é processado. Agora, o miojo instantâneo, o que vocês acham que é? Deixa eu fazer uma pergunta. É processado, né? É que tem muita química. Aí Fora é o macarrão, ultra de processado. grande processado, né? Ultra processado. Porque o macarrão não é, mas tem a química dele, que é o pacotinho que vem os temperos. Na verdade, esse macarrão instantâneo aqui, ele tem tanta química que a gente nem considera ele como macarrão. Nem ele, nem o tempero dele. Aí Não, ele então. é ultraprocessado, isso aí. Pode falar, Zeulaci. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, assim, basicamente, os legumes que têm conserva, né, os vegetais que têm conserva, basicamente, então, eles são minimamente processados. Agora, já assim, sardinha... Não, salsicha, como é conserva, na conserva a gente coloca o quê para conservar? Conservante. Sal, né? Geralmente é sal. Sal, óleo, açúcar, depende da conserva, vinagre. Então, como leva algum desses compostos, né? Como sal, açúcar e óleo, ele é considerado processado. Conservas são processadas, alimentos processados. E azeitona? É processada, né? Isso só aí. leva água e açúcar. E sal, isso aí. Água e sal. Açúcar não, água e sal. Isso. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. Por exemplo, o pêssego, né? Você pode tirar aquele líquido do pêssego, que é uma coisa bem doce, né? Você vai diminuir a quantidade de açúcar se você não comer aquela água que vem, né? Vamos dizer, aquele adoçante que Conserva. Você come só o pêssego, não é isso? Porque você vai estar diminuindo assim a quantidade de açúcar. Você vai estar Como é que é? Tem que desligar o microfone. Pronto. Ela perguntou, eu acho que eu entendi. Ela perguntou se quando o pêssego, a conserva de pêssego, né? Quando ela come só o pêssego, que tá ali naquela... A quantidade que ela vai estar comendo de açúcar é menor, sim. Se você... Mas ele não deixa de ser um alimento processado, entendeu? É diferente de você consumir o pêssego que você pegou o pêssego do pé, do pé, o que você comprou na feira.
entendeu? Você vai estar consumindo menos açúcar, sim, porque naquela água, naquela conserva do pêssego em calda, fica o açúcar. Mas o açúcar também, o pêssego também absorve aquela água. Você vai estar consumindo menos açúcar, vai. Mas não deixa de ser um produto processado. Mas geralmente quem é diabético vai comer o pêssego e lava ela na água corrente. E só come o pêssego na água corrente, né? Para tirar o excesso de açúcar. Tá falando do pêssego em calda, Jaime? Isso, é. Então, você pode até lavar, mas é o que eu disse. O pêssego, quando ele fica na conserva, ele absorve o açúcar. Ele absorve o açúcar. O melhor para o diabético é comer o pêssego natural, sem estar na conserva. É isso, não, exatamente. Não, é verdade. Esse pêssego, mesmo tirando aquela calda, ele está com muito doce, ele está com muito açúcar, tá? Ele não é indicado para diabético, mesmo tirando a calda. Mas ali é muito açúcar, né? Muito açúcar mesmo. Pode falar, Zé. Olha só, então deixa eu perguntar uma coisa. Eu costumo fazer com a beterraba, com pepino, com vários legumes. Eu faço aquela conserva em casa mesmo. Então, eu estou fazendo do meu alimento, então, um alimento processado? Sim. Mas é melhor você, querendo ou não, sim, você está transformando o pepino que você comprou lá na feira. Esse pepino é um alimento in natura. Se eu pegar o pepino e comer ele, eu estou comendo um alimento in natura, não passei por nenhum processamento, assim, a não ser limpeza. Você vai lavar ele, ok. Então é alimento minimamente processado, no caso. Mas quando você pega esse alimento e aí você pica ele, enfim, adiciona vinagre, adiciona sal, adiciona açúcar, né? Tem comida japonesa, o sunomon é isso, né? O pepino nessa salmoura, né? Nessa conserva. Você está transformando um pepino que é um alimento in natura em um alimento processado. Sim, você está transformando ele em um alimento processado. Só que é melhor você produzir, né? Enfim, você fazer o seu próprio pepino, comprar ele, colocar a quantidade lá de açúcar, colocar a quantidade lá de sal, de vinagre, do que você comprar ele do mercado, de uma indústria, entendeu? Mas sim, você vai estar transformando ele em alimento processado. Boa, Aline. Acho que a gente pode passar para o slide, né? Que pode esclarecer um pouco também. Então, gente, continuando, a gente vai ver aqui agora e vai responder um pouco das perguntas de vocês também, que o mesmo alimento, ele pode ser considerado processado e também ultraprocessado. Mas, só recapitulando, para a gente ficar bem fixo, né, a diferença de processado para ultraprocessado. Processado é diferente de ultraprocessado. Como a Mari explicou, o processado ele vai ter adição de sal, açúcar ou óleo. E o ultraprocessado, além do sal, açúcar, óleo, vai ter os aditivos químicos, conservante, corante, tá bom? Então, só para a gente deixar bem claro que processado não é igual a ultraprocessado. E aí, vamos ver esses exemplos aqui na tela. Por exemplo, o iogurte. O iogurte ele pode ser um iogurte processado, ele pode ser um iogurte ultraprocessado. Então, vamos ver a diferença. Então, o iogurte processado é aquele que vai ser adicionado, aquele que você pode fazer em casa ou que você vai comprar no mercado, e quando você olhar a lista de ingredientes, vai ter, além, né, dos ingredientes que faz o iogurte, o açúcar, ou às vezes nem açúcar tem. Então, vai ter só os ingredientes que fazem o iogurte mesmo. O iogurte ultraprocessado, além dos ingredientes que fazem o iogurte, vai ter corante, vai ter conservante, vai ter vários ingredientes que você não consegue nem identificar o que é, como a Erika falou. Às vezes está em código, às vezes... Enfim, você não entende o que são aqueles ingredientes. É diferente de quando você olha o rótulo e vê leite, açúcar, ou, no caso do pão, farinha integral, farinha.
enriquecida. Essas coisas a gente consegue saber o que é. A gente sabe que é uma farinha, a gente sabe o que é leite, a gente sabe o que é ovo. Agora, nomes que a gente não consegue identificar, geralmente são aditivos químicos, que aí já considera aquele produto como ultraprocessado. Por exemplo, pão também. O pão pode ser um pão processado ou um pão ultraprocessado. Qual a diferença? Pão processado, aquele que a gente compra na padaria, ou então aquele pão que a gente faz em casa, que leva só os ingredientes que fazem pão. Agora, o pão ultraprocessado, além dos ingredientes que fazem o pão, vai ter os conservantes, às vezes, e os aditivos químicos. Hambúrguer, minimamente processado, ultraprocessado, qual a diferença? Então, hambúrguer minimamente processado, geralmente é o que você pega a carne moída, mistura com ovo lá e dá aquele hambúrguer e você frita, né, e come, o hambúrguer artesanal, que a gente chama. E o hambúrguer ultraprocessado é aquele hambúrguer que tem vários conservantes, vários aditivos químicos que geralmente a gente compra numa caixinha no supermercado, ou então fast food, né? Essas grandes marcas de fast food geralmente usam hambúrguer ultraprocessado. Então, frisando bem, um alimento ele pode ser tanto processado como ultraprocessado. E qual a diferença de um iogurte e um pão? Um hambúrguer processado para ultraprocessado é que o processado vai levar açúcar, óleo, gordura, sal, e o ultraprocessado, além disso, vai levar aqueles aditivos químicos que a gente não reconhece o nome no rótulo. Pode passar. Então, qual é a recomendação para que a gente mantenha uma boa saúde, para que a gente evite doenças crônicas? Qual seria a recomendação para a gente? Lembra que lá no começo a gente colocou um sinal, né? Um sinal de trânsito. O que é vermelho, amarelo ou verde? Então, para a gente, o verde vai significar aquilo que é melhor para a gente consumir. E o vermelho é aquilo que a gente precisa evitar. O amarelo é aquilo que a gente precisa ter atenção ao consumir. Então, o que seria verde? Que a gente que faz bem para a nossa saúde, que tem menos processos. Seria o in natura ou minimamente processado. Então, a gente precisa fazer desses alimentos a base da nossa alimentação. A gente precisa consumir mais produtos, alimentos in natura ou minimamente processados. Óleos, gorduras, sal e açúcar são aqueles que a gente precisa utilizar em pequenas quantidades, ao temperar ou cozinhar. Os alimentos processados, que são aqueles que têm açúcar, sal, óleo, a gente precisa ter atenção ao consumir e limitar o consumo. Ou seja, não vai ser a nossa base da nossa alimentação, mas a gente pode consumir uma vez ou outra, a gente pode consumir esses alimentos. E os ultraprocessados, que está em vermelho, a gente tem que evitar ao máximo o consumo desses alimentos. Por quê? Porque muitos deles levam muita quantidade de aditivos químicos que vão fazer mal à nossa saúde e que vão levar a doenças crônicas. Então, a gente tem que evitar ao máximo comer esses alimentos. É proibido comer? Não é proibido. Mas, se a gente quer ter uma boa saúde, a gente precisa evitar de consumir. Próximo slide. E aqui a gente trouxe uma ferramenta que vocês podem utilizar, que é o Desrotulando. É um aplicativo que vocês podem baixar no celular. E o que é esse aplicativo? Né? Ele mostra o rótulo dos alimentos e explica se aquele alimento é ultraprocessado, se é processado. E ele dá os ingredientes dos alimentos. Então, é muito legal para vocês terem facilidade de identificar no mercado quais alimentos vocês vão evitar,
quais alimentos vocês vão fazer a base da sua alimentação. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar hoje em dia, que facilita a escolha dos alimentos que nós vamos consumir. Próximo slide. E a gente trouxe também uma receita de chips de mandioca, mas vocês também podem fazer chips de batata doce, chips de batata, chips do que vocês quiserem, de banana. E a gente trouxe com a intenção de vocês substituírem os alimentos ultraprocessados. Por exemplo, esses salgadinhos que vendem no mercado, né, que são ultraprocessados, que contêm muito corante, que contêm muitos aditivos químicos, a gente pode trocar esses produtos por exemplo, chips, né, que vai ser um snack, mas muito mais saudável, com vitaminas, minerais. E aí, o que vocês acharam, gente? Tem alguma dúvida? Não. Olha, Ah, o Jorge quer falar. Meninas, Pode falar, Jorge. Ana, meus colegas alunos, mas uma coisa importante, né? Aprender é muito importante, escutar as instruções, mas hoje, né, é muito importante você estar explicando para a gente, né? Porque eu sou cozinheiro profissional, então eu vou dizer uma coisa. Não, esses grandes mercados, vendo a barra, o hipermercado lá do outro, e 90% das mercadorias dos mercados hoje, que a gente faz compra, é tudo super processado. Então, a gente, se não se souber cozinhar, fica lascado do mesmo jeito que hoje 90% dos produtos dos mercados é tudo super processado. Até os próprios legumes, lá que eles fazem essa promoção, né, já vem cheio de agrotóxicos lá para cá, a gente tem que lavar bem em casa. Hoje está complicado. É verdade, Jorge. Eu gostaria de falar. Pode falar. Eu estava ouvindo uma pesquisa, inclusive, que foi feita nos Estados Unidos, né, em relação à obesidade dos jovens, por causa justamente desse programa de fast food, né, porque é tudo muito mais prático. E as crianças com isso, os adolescentes, estão ficando cada dia mais obesos e mais diabéticos. Então, realmente, a importância da gente ver a qualidade daquilo que a gente come, né? E o que eu esqueci o nome dele agora, ele acabou de falar, é uma realidade. Os supermercados hoje, eles fazem uma propaganda, né, que mostra tudo de um jeito que chama a nossa atenção, porque os olhos, né, ficam olhando aquelas coisas lindas, maravilhosas, gostosas, mas realmente, principalmente para nós que temos problema de pressão, diabetes, nós temos que ter todo um cuidado na nossa alimentação, principalmente se queremos ter uma vida um pouco mais longa, né? Isso vai depender muito mais do que nós vamos comer, porque a nossa vida gira em torno disso, daquilo que a gente come. Porque aquilo que a gente comer, a gente vai ver dentro em breve se vai estar fazendo um bem ou mal para a gente. Eu digo isso até no sentido de, por exemplo, meu esposo, ele nunca se preocupou em nada, ele comia de tudo. E por conta disso, o que aconteceu? Ele teve 3 AVCs. Então, hoje, né, eu falo para ele fala para mim que ele hoje vai virar coelho, porque ele só come legumes, verduras e ainda diz que vai voar, porque só come frango e peixe, né? Mas por quê? Porque você vê até na carne vermelha hoje é uma coisa perigosa. Então, todo cuidado é pouco. Principalmente para crianças assim como a gente de 62, o cuidado ainda é maior. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu consigo falar. Eu quero isso, Conceição, exatamente isso. Pode falar, Gracinha, pode falar. Não, eu queria só uma perguntinha. Eu faço a batata no forno, faço a abóbora, tenho feito, né? Mas o brócolis eu não estou conseguindo fazer porque ele queima. Agora a batata, a abóbora eu faço, fica bonito. O brócolis eu não consigo. Aí eu não lembro se quando eu fazia antigamente eu botava um pouquinho d'água, eu não consigo lembrar.
para me fazer. Só isso que eu queria. De chips que você está falando? De brócolis? Assim, não tem os chips da batata, vocês ensinam fininho. Eu não, faço mais grossinha. Boto lá com um pouquinho de azeite, deixo ela, fica cozidinha, fica uma delícia. A abóbora também. Mas o brócolis, ele fica queimado. Eu não sei onde eu erro. Eu nunca fiz chips de brócolis, posso até tentar fazer. Mas geralmente eu como ele a vapor, né? Porque eu acho mais gostoso e também preserva as vitaminas do brócolis. Então seria uma opção também comer a vapor. Ah, tá. Valeu. Mas aí tu tem que comprar uma panela para fazer isso, né, Gracinha? Eu tenho aquela do cuscuz, dá para fazer. Não. Isso aí, viu? Aí você já faz um cuscuz e me convida. Como é que eu vou fazer cuscuz com brócolis junto? Trem bala? Não, pode botar assim, pode botar ovo no cuscuz. E eu ainda tenho um detalhe, você aproveita quando você botar ali embaixo, você aproveita e já cozinha 2 ovos, entendeu? Porque embaixo fica a água, você cozinha os 2 ovos e em cima você bota o brócolis para cozinhar, que fica uma delícia. Mas, Graça, só um ponto. Eu acho que às vezes você pode só ficar atenta no tempo, né, do forno, né? Às vezes o brócolis precisa ficar um pouco menos do que a batata. Bota óleo, professora. Mas ele então, ele fica buchando. Com alumínio. Ele fica embuchado. Então, você bota óleo, tem que botar água. Para não perder o líquido dele. Não, vou fazer no vapor, que eu me garanto mais. Já fiz 2 vezes e não consegui, Zila. E agora fica no vapor. Que aí Zila, a gente pode ir lá ensinar ela. Para ela dar gente. Pode falar, Gil. Eu gostaria de saber qual a diferença do arroz branco para o arroz parbolizado. Boa tarde a todas e todos. Desculpa aí, mas eu hoje até comentei com o Joaquim que não ia poder participar da reunião e aí eu entrei agora só para falar com vocês e depois ficar sabendo qual vai ser o dia propício para que a gente possa assistir à reunião. Ok? Tudo bem, João? Tudo bem. Tá ok, João. Então, a diferença entre o arroz branco e o parboilizado, né? Que você perguntou, Gilma? Sim. Então, a diferença deles é o grau de processamento entre eles, né? Então, a gente tem arroz branco, arroz parboilizado e arroz integral. O arroz eu sempre erro. Parboilizado, ele, antes dele... Como eu posso explicar? Antes dele... Acho que ele é complicado. Ele está passar pelo processo. Isso. Ele passa por um processo antes de tirar a casca dele, na verdade, para preservar as vitaminas e as fibras, na verdade. Ele é menos refinado. Ele é menos refinado. Que o branco. Ele é pré-cozido, na verdade. Exatamente, Aline. Ele é meio que pré-cozido com a casca ainda. Então, os nutrientes da casca vão para o grão do arroz. Isso. Então, depois desse pré-cozimento meio que rápido, né? Eles tiram esse arroz, essa casca, e aí ele fica como se fosse um arroz branco, mas é o parboilizado, porque ele recebeu... Porque ele é mais amarelinho por conta... por causa dos nutrientes. Então, você até vê a diferença da cor, porque ele recebeu os nutrientes da casca, enquanto o branco não passou por esse processo, tirou a casca toda e pronto. Ele é maior e o sabor é diferente, né? E ele rende mais, na verdade. Então, já que ele é menos processado do que o branco, ele é melhor, né? Tá. Tem mais vitaminas, mais minerais, sim. Tá bom, obrigada. Obrigada, meninos. E outra coisa, Mariane, outra coisa importante nele também, ele tem menos açúcar do que o branco. Concorda comigo?
Ele tem um pouco mais de fibra do que o branco. Aí, o que a fibra faz no nosso organismo, né? Ela retarda. Isso, retarda o pico glicêmico. A gente fala aí, Aline. Então, a quantidade de açúcar entre eles é a mesma. O que vai acontecer é exatamente isso que a Erika falou. Ela retarda a quantidade de açúcar que chega no nosso sangue, né? E aí... Gente, eu não tô sabendo explicar isso. Não, amiga, é isso. Posso tentar. O que acontece? Como o açúcar branco, ele é refinado, quando a gente come ele, o nosso açúcar no sangue sobe mais rápido do que quando a gente come um parbolizado, que o nosso açúcar no sangue vai subindo aos poucos, vamos dizendo assim, vai sendo liberado açúcar no sangue aos poucos do que de uma vez só quando é refinado. Então, é melhor para nossa glicemia quando é liberado aos poucos esse açúcar. E é liberado aos poucos por conta da fibra, né? Que o parboilizado tem mais fibra do que o arroz branco. O branco, como ele não tem a casca, não passou por esse processamento igual a Mariana e a Aline explicaram, né? Então, ele perdeu todas as fibras dele. Entendido. Minhas nutricionistas queridas e meus colegas alunos, aí sobre superprocessado e hiperprocessado, tem um legume também, né, não foi tocado, que ele é muito gostoso e perigoso. Tem gente que não sabe nem comprar dele, né? Que é o famoso, muito gostoso, palmito. É hiperprocessado, né? O palmito é uma conserva, lembra que a gente falou da conserva? Isso. O perigo do palmito é uma bactéria que pode estar presente nele, né? Mas isso não quer dizer que vai estar, né? Quando as pessoas falam assim, o palmito é perigoso, tem que tomar muito cuidado, é por conta dessa bactéria que pode estar presente. Só que aí o que a gente faz? A gente busca comprar sempre esse palmito de uma fonte segura, né? Nesse caso, o mercado é bom por isso, porque pelo menos ele está garantindo para a gente que os alimentos que estão ali passaram por um processo, né, Pela Anvisa. Pela Anvisa, isso aí. A Anvisa tem lá, controla os palmitos que estão ali no mercado. Agora, se você comprar, às vezes, de uma fonte que não é muito confiável, pode ser que essa bactéria esteja presente ali, e aí ela causa alguns danos à saúde. Mas o palmito, ele é processado, porque ele é uma conserva. Isso. E um adendo a bactéria dele, ela pode vir a pessoa não saber retirar ele lá da árvore lá. Se não souber tirar, ela vem nele e não sai mais. Ela contamina todos os outros que foi tirado, se não souber retirar lá na hora de tirar ele lá na árvore. Por causa disso que ela vai para a fábrica para ser tirado tudo, Jorge, que ela está falando. Aí na fábrica não deixa. A bactéria dele, ela fica na árvore. Se não souber tirar, né, ela vem e não adianta nem na fábrica ele sai. E é um problema seríssimo que dá no organismo. Leva até a morte. Essa bactéria E um ponto também que é importante quando a gente vai comprar algum alimento, qualquer local, é a gente prestar atenção como que ele tá, né? A aparência dele, né? Se, por exemplo, o palmito, se você encontrar um palmito que ele está com rosa, com alguns pedaços rosa, né? É porque ele está com alguma contaminação. Ou você também pode olhar a validade do alimento. Muitas vezes a gente pega o alimento lá no mercado e vai direto, né? E não olha nada na embalagem. Então, é bom a gente ver a validade dele e a lista de ingredientes, né? Que aí faz com que a gente entenda o que tem naquele alimento, né? Toda essa classificação que a gente falou para processado e processado, a lista de ingredientes facilita. Eu aprendi com meu avô, né? Os antigos, né? O palmito também tinha, né? Tem esse pessoal usa assim. Tem um segredo, né? Que ele é no vidro, né? Você vira ele de cabeça para baixo. Tem que saber subir aquela bolinha e fazer aquela bolinha assim lá em cima, no fundo do vidro, né? Aí depois você vira e você pode comprar que tá. Eu queria olhar o carimbo e a validade. Isso aí. E se a embalagem também estiver estufada, não é bom comprar, porque
qualquer alimento, né, que vem embalado, se a embalagem estiver estufada, é porque pode ter a presença, provavelmente, né, a presença de bactérias ali dentro. Então, não é bom comprar alimento com estufado. É verdade, Érica, é isso aí que você falou, faz sentido. Isso acontece muito em produto enlatado no supermercado. E isso é muito importante a gente, consumidores, observar quando vai fazer as compras na parte frios também, né? Iogurte, essas coisas assim. Isso acontece constante deles estragar. Estufou, ele sai estragado. Não tente trazer para casa e fazer uso dele, que pode realmente fazer um mal terrível. Isso aí. Pode falar, Conceição. É uma coisa que eu também passei, que eu achei até muito estranho, né? Nós compramos uma caixa de leite e jamais iríamos imaginar que, mesmo olhando a caixa, você comprando num lugar onde você jamais iria imaginar, né, que pudesse estar assim, você fica pensando, né? Até a forma como eles armazenam as coisas lá no supermercado, tudo, né? É todo um cuidado, porque, por exemplo, nós compramos uma caixa de leite e um leite estava bom, os outros que nós abrimos, nós deixamos, inclusive, todos eles do jeito que estavam, para que eles pudessem verificar. Estavam todos estragados. E com a validade direitinho, tudo certinho, entendeu? Aí eles tiveram, nós ligamos, né, para lá, avisamos o que tinha acontecido, com a nota, com tudo em mãos, e eles vieram trazer uma caixa nova. Mas é o que ele estava falando, a senhora vai ter que me dizer onde a senhora comprou. Eu falei, está aqui a nota. Aí eles dão até uma busca, né, no lugar para poder verificar, por quê? Por causa do armazenamento. Então, a parte da gente ter esse cuidado também, muitas vezes você não sabe, uma caixa de leite, você não vai saber, você não vai poder abrir para ver se está bom ou ruim, né? Então, às vezes, a gente também tem essas surpresas. E até mesmo no enlatado. Você traz um enlatado para casa em perfeito estado. E quando você abre, você percebe que ele está mofado por dentro. E aí, o que você vai fazer? Então, realmente, às vezes, né, todo cuidado é pouco. A gente deve olhar muito. O queijo. O queijo pois branco. A gente tem que ter cuidado na hora de comprar e até na hora de abrir para comer, gente. É só isso que eu queria falar. A preocupação, entendeu? De prestar atenção na validade, até olhar tudo direitinho, mas também na hora de consumir, entendeu? Era só isso que eu queria falar. Já falei muito por hoje. Um beijo! Amém! Você fez o certo, o direito da gente, do consumidor, né? Até o nosso direito de falar com eles, né? E conseguir um produto bom, né? Exatamente, porque você não vai comer nada estragado, né? E quando você não percebe, porque o troço está fechado, você só percebe quando chega em casa, né? Então, é o cuidado para a gente, até na hora de abrir, olhar, prestar atenção, entendeu? Botar um pedacinho, olha, vê se está bom mesmo antes de comer, gente. É um cuidado muito grande que todos nós devemos ter. E é isso que eu queria passar para vocês. Um beijo, amo vocês. Isso aí. E só para passar mais uma informação, igual a Conceição falou, isso pode mesmo acontecer. E aí, no caso dela, eu acho que ela trocou pelo mercado, tinha nota fiscal, o mercado foi lá e trocou. Mas caso isso aconteça, vocês tenham perdido a nota fiscal, vocês podem ligar para o produtor daquele produto. Vocês vão ver lá quem foi que produziu, tem um telefone lá atrás do saque. Vocês podem ligar e falar, ó, comprei o produto de vocês, estava na validade, e aí eu perdi a nota fiscal, não consegui trocar no mercado, mas eu quero trocar o produto. E aí eles vão fazer essa troca para vocês também, porque é um direito do consumidor isso, tá? Acho que a Gilma está na fila para falar. Sabe o que eu lembrei agora, Érica e Júlia? A Regina estava falando a respeito da data certinha do leite, né? Tem uma coisa muito importante, não sei se vocês já sabiam. Quando a gente pega a caixa de leite, no fundo dela tem várias remarcações, vários carimbos. Aqueles carimbos são todos remarcação.
é recolhido do supermercado, volta para a fábrica, e aí eles fazem uma remarcação nova ali em cima. Eu já peguei caixa de leite no supermercado que estava com 7 remarcação. Eu não trago. Eu costumo trazer caixa de leite lacrada, mas eu abro e verifico. Se só tiver uma marcação, eu trago. Se tiver mais de uma, eu não trago. Passa a observar isso. Só para vocês terem uma ideia, aquilo é tudo remarcação, todos aqueles carimbos que tiver. Vocês já sabiam? Oi. A minha pergunta é, quando se precisar comprar uma conserva, tem o caso da azeitona, o próprio palmito, né? Mas qual é a minha dúvida? A embalagem, a melhor das embalagens é o vidro, né? Comprar uma conserva, mas em vidro, não evitar de trazer em lata e em plástico. Não é isso? Vidro é de preferência melhor mesmo, como você falou. É melhor, mas nem todos estão em vidro. Aquela salsichinha que a gente gosta enlatado, só tem lata, não tem vidro. A salsicha já é ruim sem estar enlatada. Enlatada, ela ainda é mais processada ainda. Não, gostosinha. A gente bota no pão e come. Gostosinha, mas não é um bom alimento. Até um ponto, como você perguntou, por exemplo, os enlatados, quando a gente compra, a gente abre e utiliza. Se a gente não utilizar tudo naquela embalagem, o ideal é tirar da embalagem, botar num pote e guardar na geladeira. E não deixar na lata. Porque a lata, quando ela já é aberta, ela passa, né, algumas substâncias dessa embalagem, da lata, para o alimento. Então, quando vocês consumirem, bota num potinho. Não deixa na lata, não. O que a senhora está falando é muito bom também falar sobre a massa de tomate em lata. As pessoas compram, tiram um pouquinho e deixam na lata. O certo é tirar e botar no vidro. Como a senhora acabou de falar. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês qual a classificação da salsicha? Ultraprocessada. Classificação boa. Ultraprocessada, o que mais? Quem acha que é outra coisa? É processada. Processada? Eu acho que é um veneno. É processada ou ultraprocessada, menina? Só tem, para mim, só tem água e sal. É ultraprocessada. Não tem óleo. óleo. Veneno. A salsicha já é processada, então ela conservada, ela é ultraprocessada. A salsicha já é ultraprocessada. Então, Jaime, você falou que só tem sal e açúcar, né? Não, sal e água. Sal e água. Mas, então, na verdade, você tem muitos conservantes na salsicha. E a salsicha, você para pensar, o que é a salsicha? É igual o nuggets. É uma mistura de várias... São restos, na verdade. São sobras enfim, são sobras que a indústria vai lá e aí ela faz uma massa, coloca muitos aditivos, muitos conservantes, muitos produtos químicos, e aí esses produtos químicos, essa mistura toda vai formar a salsicha. Então a salsicha é um alimento ultraprocessado, na verdade, ela não é um alimento processado, é ultraprocessado. Érica, a minha nutricionista, daqui a pouco vocês vão estar tudo em umas grandes empresas trabalhando, até mesmo na cozinha de mercado aí, né? O mercado também tem nutricionista na cozinha. Mas muita gente hoje tem diabetes, hipertensão, várias doenças, né? Aí esquisita. Esses produtos enlatados, né? As latas, elas contêm uma conserva também, né? Por dentro. Mas aí, né, elas caem, né? Você compra aquela lata ali amassada, aquele pedaço ali que amassou da lata, né? Aquela proteção que tem do alimento, ela desmancha e ela penetra no alimento. Né? Você lembra da lata de óleo? As pessoas compraram, não tem problema não. Ali, muita gente pegou diabetes, com as doenças, comprando lata de óleo amassada. Amassada. Por causa disso que tiraram as latas de óleo desse que tu tá falando e botaram só de plástico. Agora cai no chão, estoura. Nessas latas, né? Como o nosso amigo ele falou,
ela por dentro, ela tem um revestimento, sim, um revestimento químico, tipo né? alumínio. E são vários revestimentos. E assim, tem alguns revestimentos que são químicos ali. E aí, realmente, não é bom vocês comprarem alimentos enlatados que a lata esteja amassada, né? Porque quando amassa ali, aquele revestimento ele acaba passando para o produto, né? Acaba passando, e aquilo ali é uma química, né? Mas eu só não sei se isso aí pode causar diabetes. Acredito que não, porque é uma química, né? Mas a diabetes, ela também, como que a gente fica diabético? Quando a gente tem um fator genético, se a nossa mãe, se o nosso pai, né, tem diabetes, a gente tem histórico de diabetes na família, ou então se a gente também consome os alimentos de uma forma muito exagerada, contém um alto consumo de açúcar, né, de carboidratos. Então, a diabetes, a gente pode ficar diabético por esses fatores também, né? Mas não acho que essa questão da lata, de fato, não é bom comprar a lata amassada. Não é bom porque essa química que está ali dentro da lata, ela passa para os alimentos, também não faz bem para a nossa saúde, né? Ficar consumindo esses alimentos com química extra, né? Para que isso? Mas também a diabetes, ela acontece por esses fatores, né? Fator genético, consumo excessivo de alimentos ricos em gordura, carboidrato e falta de exercício. Né? Eu posso perguntar uma coisa? O erro alimentar também, né? Oi? O erro alimentar. Né? O erro alimentar. Isso. De você, rápida, né? Eu tenho um amigo, né, que ele foi na clínica particular, caríssima, né? Ele foi fazer uma cirurgia, né, no joelho, cara, de desligamento, né? E ele pegou diabético no alimento lá dentro da própria internação lá, porque, né, o erro que teve lá assim, tipo na cozinha, né? Houve um erro lá da nutrição da cozinha, né? E ele passou a comer um alimento que ele não podia comer naquele momento da cirurgia, dos 10 dias que ele ficou internado, que ele fez. Mesmo ele ter feito a laser, houve um corte, né? Aí houve um erro lá na alimentação e, de repente, ele voltou para casa diabético, que teve que voltar lá e fez exame. Sabe o que deve ter acontecido? Provavelmente ele não sabia que tinha diabetes e foi diagnosticado com o diabetes no momento da internação, né? Foi aí que ele descobriu que tinha diabetes? Não, ele descobriu depois da cirurgia. Nos primeiros exames que fez, né? O pré-operatório, né? Uhum. É errada a palavra, né? Pré-operatório. Isso aí. Ele não bateu nada. E depois, né, da saída, ela fez outro check-up, e foi constatado após os 10 dias, um dia antes da alta, que foi constatado. Pode ser que tenha acontecido de não ter conseguido ver, né, nesses exames pré-operatórios, porque às vezes acontece, por exemplo, quando a gente faz exame de glicose, né, pode ser, tem sempre uma margem de erro nesses exames, então pode acontecer desses exames virem errados, pode ter sido o caso dele. Então, no exame pré-operatório, calhou dele ter feito o exame, saiu um resultado precipitado, errado, e aí, após a operação, que conseguiram verificar que ele estava diabético, né? Mas a diabetes, a gente adquire ela ao longo do tempo, né? Nunca é assim, num prazo curto de 10 dias, ou então foi o alimento tal que me deixou diabético. Né? É um conjunto de fatores, um conjunto de um longo tempo de uma má alimentação, uma alimentação excessiva, né? Então, provavelmente, com o seu amigo pode ter acontecido isso. Ocorreu algum erro na hora de verificar que aqueles exames pré-operatórios, ou então foi um resultado que estava dentro dessa margem de erro, e após a operação com os outros exames, pode ter vindo um resultado assim mais certo, né? Mas não foi no sujo, foi no caro, né? Que você quer dizer também, Acontece também no particular, tem muitos... Pode acontecer erros também, né?
Eu queria só perguntar uma coisa. A gente falou em um monte de óleo aí, de não sei o quê. Em relação, por exemplo, à banha de porco e a gelatina que a gente usa, é bom ou é ruim? Os mais velhos dizem que é bom a banha de porco. Depende do que a gente quer, né? A banha de porco, ela é uma gordura rica em gordura saturada, né? Não é aconselhável você usar ela em excesso, né? Mas, ao mesmo tempo, se você comparar a banha de porco a uma margarina, que é uma manteiga não é manteiga, é uma margarina ultraprocessada, né? É um alimento que foi criado ali na indústria. Então, se você pegar a banha de porco e fazer algumas comparações, ela vai ser mais aconselhável, dependendo da comparação. É melhor você utilizar uma banha de porco, mesmo assim, não pode ser em grande quantidade, porque ela é uma gordura. Gordura a gente tem que usar com cautela, gorduras e temperos, né? Tem que sempre ter cautela nesses alimentos. Mas se você comparar ela com a margarina, é melhor você usar a banha de porco, porque é um alimento natural, que veio da natureza, não foi a indústria que criou. Mas a gente tem que sempre ter essa questão, né? Não é porque ela é melhor, um pouco melhor que a margarina, que a gente pode usar em excesso. É sempre com cautela. Érica. Sim, estou ouvindo. Eu vou a nutricionista e eu tinha falado para ela que eu não ia mais usar o óleo de cozinha, ia usar a banha. Minha mãe até me deu um pouco de banha de porco. Aí ela disse que não. Eu não poderia usar a banha de porco. Porque é essa questão que eu falei, da comparação. A banha de porco com a margarina, é melhor você usar a banha de porco. Agora, você comparando a banha de porco com o óleo, né? Não é bom você usar a banha de porco, é melhor você usar o óleo, porque o óleo tem uma gordura diferente, uma gordura monoinsaturada, dependendo do óleo, né? O azeite é monoinsaturado, que é uma gordura boa. O óleo de cozinha tem uma gordura poliinsaturada, que é melhor do que a banha de porco, entendeu? Gente, então, a gente é sempre melhor cozinhar com o óleo mesmo. E, de qualquer maneira, usar bem pouco. Ainda que usasse a banha em algumas situações, usar bem pouco. Uhum. Agora, quem tem colesterol alto, né? Quem tem algumas situações assim, é bom evitar a banha de porco, porque aí já tem um tipo de gordura que é mais prejudicial. Então, é sempre melhor cozinhar com óleo vegetal e em pequena quantidade, sempre. Né? Ela disse que eu sou hipertensa, tenho diabetes, meu triglicerídeo está bem alto, está 388, o último exame que eu fiz. Ela botou para mim uma dieta que eu tenho que comer a metade da metade, entendeu? Eu tenho que se eu for comer, se a metade for um pão, 2 fatias de pão de forma, aí eu tenho que comer a metade disso aí, que é um pãozinho, uma banda, né? No caso, seria uma banda. O que a gente gosta de deixar claro aqui também é que as dietas, elas são individualizadas, né? Então, o que a gente faz aqui, todas as quartas-feiras, é uma conversa geral sobre alimentação saudável, sobre questões que envolvem todo mundo de uma forma geral, mas existem casos particulares, né? Então, por isso que é importante sempre procurar o profissional de saúde, no caso, quando vai fazer a orientação nutricional, é o nutricionista, porque ele vai olhar seus exames, ele vai avaliar o momento da vida que você está vivendo, a sua idade, seu peso, sua altura, seu hábito de vida. Então, o profissional vai fazer uma orientação individualizada para você, entendeu? Então, cada caso, cada pessoa é um indivíduo particular, né? Tem as suas características individuais. Então, não dá para a gente falar aqui no particular. Então, a gente fala uma coisa mais geral, entendeu? Então, por isso que não substitui a sua orientação que você tem do teu nutricionista que está te acompanhando, entendeu? Não substitui. É bom a gente ficar tirando, né, Ele doutora? te conhece, ele está te orientando do jeito que você precisa, entendeu? Isso que a gente está falando aqui é muito geral. Gente, a gente vai ter que ir caminhando aqui para
encerrar. Ficou alguma pergunta perdida aqui que eu tenho esquecido? Fala, pode falar. É assim, a gente não pode ficar tirando e nem colocando. A gente tem que ter sempre acompanhamento do profissional de saúde, porque é isso mesmo que a senhora falou, que cada um uma história diferente, né? Eu joguei a banha fora, eu não quis comer não fiquei com medo. Eu acho melhor usar o óleo também. Fala, pode falar. Ela falou que o azeite também tem que ser bem pouquinho. Na verdade, eu não vou fazer pergunta nenhuma, não. Vai fazer. Que eu vi a Ana, a doutora Ana, e eu vi ela lá na reunião com a professora. O áudio aí tá sem áudio. Tá baixinho. Vou falar mais alto. Tá bom. Fala mais baixo, fala mais alto. A doutora Ana lá na reunião com a professora Luziana, e ela é uma gracinha, parece uma bonequinha, tem um pezinho desse tamanho, e eu fico com uma vontade de pegar ela. Aí, Joci, já tá falando de tudo. Ela tá falando do docinho da Ana. Não, da gracinha. Realmente a Ana é um E da gracinha, viu? Ela falou da Ana e da gracinha. Obrigada. Eu agradeço muito por todas as explicações, agradeço muito por tudo isso que vocês falam e passam para a gente, porque eu acho que é muito importante cada um ter noção, equilíbrio e avaliar aquilo que faz em prol do seu próprio bem-estar. Muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Tá? E vocês estão de parabéns aqui, sempre. Pessoal, então vocês combinado, então, que a gente vai continuar nesse horário, né? Tá. É sinal que vocês estão se cuidando, estão preocupados com a sua saúde, estão entendendo o que está acontecendo, todo mundo comentando aí como a alimentação da gente é importante para a saúde, para prevenir doença, para tratar. A gente não depende muito do que a gente come, né, do alimento em si, de come, então isso tudo é importante. Vocês estão de parabéns por estar aqui com a gente nessas tardes aqui de bate-papo. Muito feliz. Obrigado, professora Ana. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, mas vou deixar para a próxima semana que vem. O João vai falar alguma coisa. Então, guarda para a próxima parte. Não, Joaquim, eu já comentei que eu tenho uma pergunta para fazer, mas vou deixar para a próxima aula. Okay? Então tá bom, João. Quero agradecer a vocês. Ele tem o compromisso de vir, ele não falta para ele poder fazer a pergunta. Então tá certo, João. Obrigado. Olha, um abraço a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, equipe. Obrigada a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser.